Olá pessoal, hoje vamos continuar discutindo as funções de ordem superior. Vamos discutir mais uma, que é a função responsável pela filtragem. Começando, da mesma forma que nós vimos o mapeamento, vamos primeiro mostrar um exemplo. Recapitulando apenas o significado das funções de ordem superior, funções que se consideram outras funções como parâmetro. No caso, filtragem também é uma dessas funções. Aqui está um exemplo de filtragem. Essa função considera uma string e devolve uma outra string. Dada uma string de entrada, se cada caractere for alfabético, esse caractere é separado para compor uma nova string. Caso contrário, ele é descartado. Por exemplo, essa string aqui, AB1, vai resultar apenas na string AB. Esse é o conceito por trás da filtragem. Separar elementos. Os que passam pelo filtro são aqueles que eu quero preservar. No caso, aqueles que tornam como verdade essa condição. Devolver o true nessa condição, o elemento passa pelo filtro. Caso contrário, fica retido. Um outro exemplo, similar àquele, só que em vez de pegar os caracteres alfabéticos, pega os dígitos da sequência. Mesmo exemplo, AB1 vai devolver apenas o caractere 1 no final, a string composta pelo caractere 1. Então a função filter, que é a função que está no prelúdio padrão da linguagem Haskell, faz justamente esse comportamento. Ela seleciona os elementos de uma lista de modo a satisfazer um determinado predicado. Ou seja, de modo a satisfazer uma condição cujo valor de saída é sempre um valor lógico, ou é true ou é false. Aqui é uma versão gráfica do funcionamento dessa função. Temos aqui um conjunto com 4 elementos, vamos devolver um conjunto com 3 elementos, ou seja, só aqueles que passam pelo meu filtro. A função filter, ela também, como eu já comentei, está implementada no prelúdio padrão. E aqui está uma possível implementação dela. Ela recebe como entrada uma função de um único argumento, cuja saída é um booleano, recebe uma lista e devolve uma lista. Repare que o tipo da lista se mantém. É um A de entrada, um A de saída. Ou seja, uma função genérica que permite que ela não modifica os elementos da lista. Ela mantém os mesmos elementos, apenas separando alguns elementos dessa lista. ST é a minha função booleana. Aplico ela sobre cada elemento da minha lista. Se isso aqui for true, o elemento é separado numa nova lista e a função é chamada recursivamente. Caso contrário, ignora o elemento e chama a função recursivamente na cauda. Aqueles dois exemplos que nós vimos no comecinho dos slides estão aqui usando agora apenas a função filter. Em vez de fazer uma função recursiva, pega letras, nós fazemos uma função que chama a função filter, a função isAlpha, cuja saída é booleana, e a nossa lista de entrada. De maneira análoga, nós temos a função pega dígitos usando a isDigit como predicado. Diversos outros problemas podem ser resolvidos usando a função filter. Aqui estão só mais alguns exemplos. Por exemplo, dado uma lista de números, separar aqueles que são maiores do que 0. Está aqui a saída dessa função para esse exemplo. Função, dada uma lista de números, uma função que verifica se eles são par ou ímpar. Se for par, devolve true. Então, só os pares passam pelo filtro. E aqui, uma string, estou pegando só os caracteres que forem diferentes de A. Ou seja, o A fica retido no filtro e o restante passa. Bom, por hoje é só, pessoal. Bons estudos.